E a paz do Senhor, que é o irmão Felipe. Estou aqui mais uma vez gravando um vídeo da nossa série de reflexões sobre as bem-aventuranças. Essa é mais uma das bem-aventuranças em que nós estamos falando hoje sobre os pacificadores. Eire, Eirenopoioi, não sei aí os leitores de grego se eu estou lendo certo, Eirenopoioi, ou os pacificadores, ou aquele que faz a paz, ou aquele que promove a paz. A Bíblia diz que o homem estava, e o homem ainda está, aquele que não tem Jesus, em guerra contra Deus. Mas lá em Romanos 5:1 diz que nós fomos que nós fomos justificados. Vamos ler lá, Romanos 5. Então nós fomos reconciliados com Deus. Reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo. Mas quem é que procurou fazer essa promoção de paz? Foi o próprio Deus. Foi ele aqui, segundo João 1, João 3,16, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação trouxe então uma reconciliação, um fim da guerra entre aqueles que estão justificados com Deus. Amém? E o texto de hoje é justamente este. Mateus capítulo 5, versículo 9, que diz assim: bem-aventurado, ou como são felizes, ou como são abençoados por Deus, como são ricamente felizes em Deus, aqueles que promovem a paz, né? Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Existem muitos pacificadores no mundo, né? De forma ativista. Existem também os pacíficos. Qual a diferença entre um pacífico e um pacificador? O pacífico é ativo, o pacificador é ativo e o pacífico é passivo. O pacífico é aquele que não quer entrar em atrito com ninguém, não quer conflitar com ninguém. Ele quer simplesmente viver a vida dele tranquila e sossegada. E o pacificador já é ativo, ele não é desses que querem viver assim a vida dele sossegada, sem atrito. Pelo contrário, ele entra em atrito muitas vezes. Ele até entra em guerra muitas vezes, mas o objetivo dele é promover a paz. Agora, como nós estamos falando da moralidade, da ética do reino de Deus, esses pacificadores aqui não são pacificadores qualquer. Não é um pacificador do mundo. É um pacificador filho de Deus. E então o seu modo de pacificar segue os passos de Deus, de forma que ele é identificado como filho de Deus. E é o que diz o texto, né? E o texto lá no versículo 44, 45, diz assim: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Olha, o pacificador, ele promove a paz até contra os seus próprios inimigos. Ele ama os seus inimigos e ele ora por aqueles que o perseguem. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre bons, sobre
porque ele faz sair o seu sol sobre maus e bons, e derrama a chuva sobre justos e injustos. O pacificador, verdadeiramente, segundo as bem-aventuranças, segundo o reino de Deus, como eu falei, não é um pacificador qualquer, porque não é qualquer pacificador que tenta, que pode receber essa dignidade de ser chamado filho de Deus. Isso porque a gente sabe que o anticristo virá de uma certa forma como um pacificador, e ele promoverá uma pacificação momentânea e ilusória, mas promoverá, e muitos então serão enganados. Então não se trata de qualquer tipo de pacificador. Quando Jesus fala, se fala dos pacificadores dentro da realidade do reino de Deus. Quando a gente lê lá em Efésios capítulo 6, a gente lê que que o evangelho é comparado pelo apóstolo Paulo como sandálias, e ele diz que se chama evangelho da paz, evangelho calçado com os pés sobre o evangelho da paz. Então, quando você semeia a palavra de Deus, semeia o evangelho, você está levando essa reconciliação trazida aos homens, quando os homens são justificados em Cristo, para que as pessoas possam conhecer. Você está levando essa mensagem também de João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele que não pereça, mas tenha vida eterna. Então você está levando a paz entre Deus e os homens. Então podemos dizer primeiramente que é um pacificador que vem trazer a pacificação que Jesus trouxe entre Deus e os homens. Você chegar e trazer as pessoas para perto de Deus. Pessoas que segundo a palavra de Deus, estão em guerra contra Deus. Você levar elas à reconciliação com Deus. Então, o evangelho é uma forma de pacificação. Aliás, é a mais excelente forma de pacificar, porque o evangelho não somente promove paz do homem para com Deus, mas o evangelho também promove a paz do homem para com o seu próximo, porque aquele que recebe o evangelho, ele já não está mais em guerra contra Deus, já não está mais em guerra contra si mesmo, e ele também não deseja mais estar em guerra contra o seu próximo. Pelo contrário, ele procura fazer isso que está escrito aqui no versículo 44. Ele procura amar os que o odeiam e orar por aqueles que os perseguem. Não é uma oração, como diz o povo, essa oração é forte. Não é oração de macumbeiro, não. É oração de santo. É aquela oração que você faz para resgatar as vidas. É aquela oração que você faz para trazer as vidas para perto de Deus. É para poder levar a paz. Porque se uma pessoa te persegue, é porque ela também não tem paz. Ela também é uma pessoa atormentada. Quando um homem atrapalhava o apóstolo de ministrar a palavra de Deus, ele disse para ele: você está em fel de amargura. Você está em fel de amargura. O que o apóstolo queria dizer com isso? Vocês têm fel de amargura. É porque a pessoa que está sem Deus, ele também está atormentado, ele também está em amargura. Mas como triste é isso? Uma pessoa que está em fel de amargura, ele ainda vai para o inferno viver essa amargura em dobro, né? Viver essa amargura para toda a eternidade. Mas a palavra de Deus então nos chama a ser os reconciliadores, aqueles que vêm arrancar essa amargura dos homens e levar os homens a reconciliar-se com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor.
Ok. Então, voltando ao que dizíamos, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Mas filhos no sentido de que seguem os mesmos passos de Deus. Filhos no sentido de que imitam a Deus. Lembra que quando Jesus teve uma discussão com os fariseus, quando eles o interrogavam, ele dizia para eles: vocês são filhos do diabo, porque vocês querem satisfazer a vontade de seu pai, porque seu pai foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Então, quando vocês desejam me matar, é porque vocês querem fazer a vontade de seu pai. Então, ou seja, não que eles fossem filhos do diabo literalmente, mas porque eles eram seguidores dos passos de Satanás. Pai, ou seja, da mesma forma como um filho que ama e admira o pai, deseja seguir os passos do pai. Então assim eles eram comparados ao diabo. E da mesma forma, essa palavra que serão filhos de Deus é que nós, ao seguirmos os passos de Deus, ao imitarmos os passos de Deus como filhos que amam e desejam seguir os passos do Pai, então nós seremos identificados como tal, como filhos de Deus, por seguirmos os seus passos. Então essa filiação aqui é filiação no sentido de identificação. Outro exemplo de identificação que a gente encontra é quando os apóstolos pregaram o evangelho em Antioquia, ensinaram de forma ousada o que Jesus ensinava e curavam enfermos e realizavam maravilhas. A Bíblia diz que eles foram chamados de cristãos porque seguiam os exemplos de Cristo. Ou seja, eles foram identificados com Cristo porque eles procediam, porque eles seguiam os passos, porque eles imitavam, eles procuravam imitar e seguir as pisadas de Cristo. E é verdade que foram até a morte, porque eles seguiram os passos de Cristo. Assim, a Bíblia diz que Deus faz com que o seu sol desça sobre justos e injustos, que Deus não faz exceção, que Deus derrama sua chuva sobre bons e maus, que Deus não faz exceção. Esta é a palavra, que aqueles que seguem os passos do Senhor, aqueles que seguem o caminho do Senhor, eles não entram, aqueles que seguem os passos, aqueles que seguem os caminhos do Senhor, eles seguem e levam a paz aonde vão, eles procuram promover a paz. Nenhuma guerra, nenhum conflito, nenhuma mal sai da parte de um servo de Deus, de um filho de Deus. Pelo contrário, só saiu bem. Mas aí o próprio Jesus disse: mas cuidado, que eu vim trazer a paz, eu vim trazer a guerra, porque de agora em diante estará dois divididos numa casa. E aí ele começa a falar, Jesus falou sim, porque quando a pessoa procura professar a fé em Cristo Jesus e o outro não quer seguir a fé em Jesus, então aí sim há um conflito. Mas não que o cristão está promovendo a guerra, não que o servo de Deus está promovendo a guerra, mas é porque eles não querem deixar Jesus entrar. Eles então é que entram em conflito conosco. Diz um salmo assim, que eu procuro ter a paz, mas quando eu abro a boca eles já estão em guerra. E eu procuro ter a paz. Então, ou seja, o mundo sempre estará em guerra contra nós, mas nós precisamos, pelo contrário, precisamos aonde for, nós precisamos de levar a paz. Levar a paz àqueles que nos odeiam, levar a paz àqueles que nos perseguem, através da pregação do Evangelho da paz, orando e amando. Amém? Esta é a palavra que eu deixo para vocês hoje. E espero que esse estudo esteja enriquecendo a vida de muitos. Não só enriquecendo em termos de conhecimento, não só enriquecendo em termos, mas também enriquecendo espiritualmente, levando a meditar
e a desejar crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Não existe aqui um apanhado aprofundado onde eu faço, esmiuço o grego, o hebraico e vou lá nas histórias. Eu gostaria de ter algo assim. E querendo Deus, à medida que for avançando aqui nesse canal, eu poderei trazer algo mais aprofundado para os irmãos. Mas a princípio, o que tem para trazer, eu creio que é e poderá ser bênção para a sua vida. Em nome de Jesus. E amém? Dê o seu like, compartilha e divulga essa série de mensagens, divulgue o nosso canal, nos ajude, né? Ok? Nos ajude compartilhando. A paz do Senhor. Fiquem com Deus.